Olá, meu nome é Amanda Rodrigues de Souza Elert. Sou graduanda do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba. Esta videoaula é para a matéria de Química Geral com o professor Dr. Luiz César Rodrigues. Hoje nós vamos falar sobre íons e compostos iônicos e a nomenclatura desses compostos. Compostos iônicos são aqueles formados por íons de cargas opostas através de interação eletrostática. Ou seja, para uma substância ser considerada iônica, deve possuir pelo menos uma ligação iônica na sua estrutura. Nesses compostos, o íon de carga positiva, também chamado de cátion, geralmente é um metal. O elemento de carga negativa, também chamado de ânion, geralmente é um elemento não metálico. Os íons que formam um composto iônico podem ser simples átomos, como ocorre no sal de cozinha, Na+, Cl-, no cloreto de prata, Ag+, Cl-, e podem apresentar grupos mais complexos, como ocorre no nitrato de potássio, K+, NO3-, no nitrato de sódio, Na+, NO3-, o sulfato de sódio, Na2+, SO4-, o carbonato de cálcio, Ca+, CO3-, e assim por diante. Quando dois íons, como o Na+, e o Cl- se aproximam, uma atração eletrostática de caráter forte começa a aproximá-los. Se considerarmos que em um composto há milhares de moléculas dele, também haverá milhares de íons para se atrair, em todas as direções, dando origem a retículos ou reticulados cristalinos, que são aglomerados de íons que se mantêm juntos por atração eletrostática e possuem formas geométricas bem definidas. Quando... Não, pera. Esses íons se atraem em todas as direções, dando origem a retículos ou reticulados cristalinos, que são aglomerados de íons que se mantêm juntos por atração eletrostática e possuem formas geométricas bem definidas. Quando esses aglomerados se unem, dão origem a uma rede ou estrutura cristalina, que é composta de diversas unidades de aglomerados repetidos ao longo da cadeia. Essa é uma representação do retículo cristalino do cloreto de sódio, o sal de cozinha. Como vocês podem ver, os átomos estão bem organizados, em uma forma geométrica bem definida. Para exemplificar melhor como esses átomos se unem, vamos usar o exemplo do iodeto de césio, CSI, para ilustrar melhor o processo. O átomo de césio possui distribuição eletrônica com final 6s1, ou seja, possui um elétron na sua última camada, também chamada de camada de valência. E ele só ficará estável se perder esse elétron, pois assim obedecerá à regra do octeto.
Já o iodo possui distribuição eletrônica com final 5s2, 5p5, ou seja, possui 7 elétrons na última camada, e só ficará estável se ganhar um elétron. Ao aproximarmos esses átomos, o césio doa seu elétron para o iodo, formando íons que se unem por uma atração eletrostática, a ligação iônica. Por ser organizados em forma de retículos cristalinos, os compostos iônicos apresentam as seguintes propriedades. Eles são sólidos, duros e quebradiços na temperatura ambiente e possuem altos pontos de fusão e ebulição, pois é necessária uma grande energia para quebrar a atração eletrostática forte entre os íons. Como exemplo, podemos citar o cloreto de sódio, que possui temperatura de fusão de 800 graus Celsius e temperatura de ebulição de 1413 graus Celsius. Eles conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água, ou sob forma fundida, em estado líquido, pois seus íons adquirem mobilidade para fechar o circuito e realizar a transferência de elétrons. Os cristais secos não conduzem eletricidade, a menos que apresentem defeitos na sua estrutura. Os compostos iônicos são polares devido à formação efetiva de cargas opostas em sua estrutura. Como a água também é polar, se torna um bom solvente para os compostos iônicos. No entanto, nem todos os compostos iônicos são facilmente solúveis em água, como é o caso do carbonato de cálcio, CaCO3, carbonato de estrôncio e de bário, SrCO3 e BaCO3, além do cloreto de prata, AgCl, que são praticamente insolúveis na água. Antes de aprendermos a nomear os compostos iônicos, vamos aprender a como chamar os íons que o compõem. Vamos primeiro ver a nomenclatura. Tá errado. Tem um erro nesse slide. A nomenclatura está escrito com M e é um N ali. Mas voltando à videoaula. Para nomear os cátions, não é necessário seguir nenhuma regra especial, podendo apenas serem chamados pelo nome do elemento e sua carga, como por exemplo, H+, Li-, Li+, Na+, K+, sendo necessário apenas especificar a carga quando esta é variável, como por exemplo o ferro, que pode ser Fe+2 ou Fe+3. Íons que possuem cargas variadas são chamados de polivalentes. É necessário especificar a carga desses elementos pois eles podem ser muito diferentes entre si, como por exemplo o cloreto de cromo 2 e o cloreto de cromo 3, que formam respectivamente um sólido cinza esverdeado e um sólido roxo brilhante. Como podemos ver nessa imagem, o cloreto de cromo 2 está no pote à esquerda e o cloreto de cromo 3 está no pote à direita. Podemos ver que, apesar de serem quase a mesma coisa,
em relação à fórmula química, eles possuem aparências bastante diferentes. Nomenclatura de ânions. No geral, para nomear ânions monoatômicos, só é necessário adicionar o sufixo eto no final do nome do elemento. Aqui tem uma tabela para vocês observarem como isso funciona. Como vocês podem ver, o H- passa a se chamar hidreto, o Cl- cloreto, Br- brometo, I- iodeto, O-2 óxido, o S-2 sulfeto, o N3- nitreto, o P3- fosfeto e o C4- carboneto. Já vimos como se nomeia um ânion e um cátion. Agora é hora de aprendermos a nomear os compostos originados da junção desses dois. Para nomear compostos simples, usamos as seguintes regras. Apesar de o cátion aparecer na frente na fórmula química, sempre falamos o ânion primeiro. Todo composto iônico possui carga zero, pois os ânions que o compõem se unem para neutralizar suas cargas. O número de cátions e ânions na fórmula química sempre deve ser o menor número inteiro possível. Por exemplo, a fórmula do cloreto de sódio é NaCl e não Na2Cl2. Em compostos constituídos por átomos polivalentes, a nomenclatura fica um pouquinho mais complicada. Em compostos formados por íons de menor carga, é adicionado o sufixo oso no nome. Um exemplo é o cloreto ferroso, formado por Fe+2. E quando é formado por íons de maior carga, é adicionado o sufixo ico, como no cloreto férrico, que é formado por Fe+3. Um outro meio de indicar com qual íon o composto é formado é utilizando algarismos romanos ao final do nome, como por exemplo, o cloreto de ferro 2 e o cloreto de ferro 3. Aqui tem uma tabela para vocês observarem algumas dessas nomenclaturas. Como vocês podem ver, o cromo+2 fica como cromo 2 ou cromoso. O cromo+3 fica como cromo 3 ou crômico. O cobalto+2 fica como cobalto 2 e ele não tem nome com o sufixo. E o cobalto+3 é a mesma coisa. Ele fica como cobalto 3. O cobre mais fica como cobre 1, também chamado de cuproso. E o cobre+2 fica como cobre 2, também chamado de cúprico. E o ferro+2 fica como ferro 2 ou ferroso. E o ferro+3 fica como ferro 3 ou férrico. E o chumbo fica como chumbo 2 e chumbo 4. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu quero pedir que vocês deixem seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem com seus amigos e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Então, um
grande abraço e até a próxima!